as pessoas sofreram uma lavagem cerebral. Até hoje, ministra Carmen, eu ouço, e minha mulher está aqui, ela sabe que é verdade, eu estou às vezes no clube fazendo ginástica, chega um senhor, ministro, posso fazer uma pergunta? Isso no meio do exercício, a pessoa é sem noção. E para não falarem que eu sou mais mal educado do que acham que eu sou, eu digo, lógico, isso agora que eu já saí do TSE há 2 anos. Por que o senhor não libera o código-fonte? Aí eu retruco e digo, senhora, o senhor sabe o que é código-fonte? Sei, aquilo para fraudar a eleição. Eu falo, não, veja, código-fonte, para ser bem simples para você, eu falo para a pessoa, meu interlocutor, é um tradutor, que você coloca o número, ele, através de um mecanismo, ele fala que esse número é desse eleitor, desse candidato, mas ao mesmo tempo não identifica quem votou em quem, para que haja o sigilo do voto. E isso 1 ano antes das eleições, isso é liberado para todos os partidos, Ministério Público, universidades e tal. E a conversa termina sempre da mesma forma. Ministro, libera o código-fonte. Ou seja, pelas redes sociais. Foram mecanismos de lavagem cerebral, com algoritmos direcionados para que a pessoa absorvesse aquela informação, aquela falsa informação, aquela desinformação, da melhor maneira. Olha, as redes sociais têm todas as informações sobre nós. Então, fica fácil realizar uma lavagem cerebral bem direcionada. E isso foi sendo gradativamente ampliado. Quem aqui não ouviu, não tem um amigo, um parente? A loucura é tão grande que as famílias passaram a brigar por causa de urna eletrônica. A conversa de Natal virou urna eletrônica. Quem aqui não ouviu algum parente, algum amigo falar, eu apertei um número, não vou falar os números aqui porque estamos em período eleitoral, eu apertei o X, saiu o Y. O X. Quem? Esse está gravando a gente, podem ter certeza. Daí você fala para a pessoa, você tem certeza? Por que você não reclamou na hora? Porque não... E aí passaram a rodar filminhos, as pessoas gravando. Você olhava aquilo, era tão ridículo, tinha a truncagem, só que isso foi ganhando força, tamanha desinformação. Então nós tínhamos, como isso em 2000, nas eleições gerais de 2018, o ápice nas eleições de 2022, que foi as eleições que a ministra Carmen estavam juntos no TSE, nós tínhamos, enquanto justiça eleitoral, em defesa da democracia, em defesa da liberdade do voto e do sigilo do voto, interpretar as normas eleitorais, as normas constitucionais e eleitorais, a partir dessa nova realidade. Olha, por que você, justiça eleitoral, por que você pode cassar o registro, cassar o mandato, decretar inelegibilidade por abuso do poder político, abuso do poder econômico e abuso dos meios de comunicação, e não pode pelo abuso da desinformação nas redes sociais? E se dizia, não, rede social não é meio de comunicação, são empresas de tecnologia. Um candidato a vereador que abuse do jornalzinho da cidade, que tem 600 exemplares, pode ser condenado por abuso, podia ser condenado por abuso na utilização dos meios de comunicação. Todo um esquema de desinformação que pega milhões e milhões de eleitores, empresas de tecnologia. Ora, não há mínima lógica nisso.
E foi um grande salto da Justiça Eleitoral, do Tribunal Superior Eleitoral, ao afirmar que a utilização das redes sociais, a desinformação das redes sociais, configuraria abuso no uso dos meios abuso dos meios de comunicação, com todas as consequências disso. Até porque hoje, isso já em 2022, hoje mais ainda, o maior meio de comunicação existente são as redes sociais. Ninguém aqui, para não dizer ninguém, quase ninguém aqui, passa um dia sem acessar notícias, sem acessar vídeos nas redes sociais. Agora, nem todos veem todos os dias os telejornais da televisão. Há os chamados, entre aspas, porque hoje todo mundo é influencers. Os influencers, tem influencer que tem mais audiência que a maioria dos telejornais. Então, olha, se é um instrumento que leva notícias, informações e grande parte de desinformação ao eleitorado, é meio de comunicação. E a partir disso foi possível uma regulamentação do Tribunal Superior Eleitoral para esse combate. Nas eleições de 2022, depois nas eleições presididas pela ministra Carmen em 2024 e agora nas eleições de 2026. Com problema, ou com grande problema. De 2022 para cá, a desinformação via redes sociais foi anabolizada pela inteligência, pelo uso e pelo desenvolvimento maior da inteligência artificial. E em 2022 ainda estava no início a questão de filmes, vozes. Hoje nós temos vídeos. Essa conversa nossa aqui, com inteligência artificial, aproveita toda a imagem e altera, não é que altera só o que você está falando, altera o movimento labial. Altera porque parece, se for feita uma leitura labial, parece que você está falando o que não falou. Isso é perigosíssimo para a manipulação do eleitorado. Nas eleições da Argentina, nós tivemos, na véspera da votação, circulou um vídeo em que um dos candidatos dizia que estava abandonando a disputa e apoiando o outro candidato. Um vídeo falso, inteligência artificial. Olha, na véspera da eleição, é impossível você correr atrás do prejuízo. Como regulamentar isso? Como fiscalizar e como evitar que isso destrua a liberdade de escolha do eleitor a partir dessa desinformação massiva? É tanto preventivo como repressivamente. E isso é muito importante. O Tribunal Superior Eleitoral, já para as eleições de 2024, incluiu uma regulamentação sobre inteligência artificial. Agora, para 2026, alguém poderia falar, mas isso não impede a utilização. Sim, o Código Penal existe e não impede a prática de crime. Mas aponta que quem fizer será responsabilizado. Essa é a questão mais importante. Além de toda fiscalização prévia às eleições, todos os candidatos têm que ter absoluta consciência que, se na véspera quiserem utilizar mecanismos de desinformação anabolizados pela inteligência artificial, isso vai dar cassação. Porque senão vão utilizar.
vão utilizar, mudam, podem mudar a vontade de parcela do eleitorado, e se não houver nenhuma consequência, nós vamos estar normalizando uma situação terrível de ataque à democracia, à livre vontade do eleitor. O eleitor pode... mas o eleitor mudou o voto. Mudou o voto porque foi bombardeado com informações totalmente falsas que pela tecnologia pareciam verdadeiras. E não adianta depois de uma semana vir aquilo, fato ou fake. Realmente aquilo era falso. A eleição acabou. Então aí a Justiça Eleitoral tem que punir severamente. Na questão eleitoral, só uma coisa, a ministra Carmen sabe melhor do que eu, porque já presidiu 2 vezes o Tribunal Superior Eleitoral, só uma coisa eu não diria que evita totalmente, mas diminui muito a prática de atos ilícitos dos candidatos: o medo de ser cassado depois. Multa não estão nem aí, até porque não vão pagar com o dinheiro deles. Agora, o medo de ser cassado, perder o mandato, isso muda, isso influencia. Foi assim, e essa é uma outra grande bandeira da ministra Carmen, foi assim que nós, no TSE, conseguimos diminuir muito a fraude nas candidaturas de mulheres. Até então, todos sabem, 30% das vagas para os cargos proporcionais, 30% devem ser de mulheres. O que faziam os partidos? Colocavam laranjas. Chamavam a mulher, não tinha um voto, nem ela votava nela. Na sessão eleitoral em que ela votava, não tinha voto dela para ela. Só que até então, só ela perdia a eleição, só ela era condenada e ficava inelegível. A partir também de uma mudança, no momento da nossa composição do Tribunal Superior Eleitoral, inclusive com a edição de uma súmula no Tribunal Superior Eleitoral, se houver fraude, toda chapa, toda lista do partido está cassado. Houve fraude, elegeram os homens com a fraude, todos estão cassados. Da mesma forma, se conteve um pouco o abuso no uso da desinformação pelas redes sociais, a partir do momento em que o TSE, o Linden Case, um deputado federal do Paraná, foi cassado, exatamente pelo uso no dia da eleição. Vejam, deixa para usar na véspera ou no próprio dia, porque não dá tempo de desmentir a notícia. Então só sobra o quê? Cassar o registro ou cassar o mandato. E isso a Justiça Eleitoral vem deixando bem claro para todos os candidatos, todas as candidatas, independentemente de coloração, de ideologia, de partido. O eleitor, a eleitora devem ser respeitados. A liberdade de escolha a partir de todo tipo de informação, não de desinformação manipulada. E o sigilo do voto garantido pelas urnas eletrônicas, que nunca, não é que 1, 2 casos foi comprovado, nunca houve um caso em que se comprovou nenhuma fraude às urnas eletrônicas. É o único país do mundo, nós somos a 4ª democracia do mundo em número de eleitores, é o único país do mundo que no mesmo dia proclama o resultado, seja nas eleições gerais, seja nas eleições municipais, depois de poucas horas do término da votação, proclama o resultado.